O que não é iluminação? É muito comum perguntarem para mim assim, mas quem diz que alguém se iluminou? Como que acontece isso? E é interessante porque no Oriente, ou mesmo com os mestres mais ocidentais, mas que atingiram esse não estado que a gente chama de shunyata ou vazio, normalmente quando você atinge isso, quando você fala, Otávio, eu me iluminei, eu alcancei, eu vou falar para ti, sente-se com o iluminado e conversa com ele, porque às vezes é uma ilusão. Por exemplo, como eu falei para ti no Zen Budismo, você já é um iluminado. E você pode falar, ótimo, já sou e pronto. Não, mas não é bem assim. Lembra, aceitar quem você é, aceitar o que você tem, aceitar onde você está. Então, a aceitação é muito importante, mas não uma aceitação do ego. Então, é comum no Oriente, quando você reconhece quem você é, você chega perto de um mestre, ele faz algumas perguntas para você, ele faz algumas perguntas, e através dessas perguntas ele coloca um espelho para você, muitas vezes, ver que que ainda falta alguma coisa. Agora, algo que me perguntam que é muito comum, né? As escolas de mistérios, elas trabalham com iluminação? Não, não trabalham. Que eu saiba, nem a Rosa Cruz, nem a Eubiose, nem Petrova Blavatsky, escolas maravilhosas, incríveis. O ocultismo, a magia trabalha com iluminação? Não. Não cresce nisso, não se busca isso. Fala-se que é impossível nessa vida, nessa existência, enfim. Então, normalmente você vai se sentar com alguém, é um caminho que pode passar pela solidão, que um mestre te guia, pode ser mestre de meditação, de aikido, de taoísmo, alguém do yoga, como a Juliana, a Krishna Priya, que te carrega para isso, mas as escolas não trabalham. E Otávio, como descobrir então o que não é iluminação? Pois bem, se alguém fala eu sou um iluminado, não é um iluminado, não é. É um completo ou uma completa pessoa iludida. Mas o Osho falava que ele era um iluminado. Ele estava brincando, Osho. Tanto que ele falava, todos os meus discípulos, no caso eu, por exemplo, são swamis, são iluminados. E as mulheres são ma. Ma quer dizer iluminado, iluminada. Swami é iluminado e ma é iluminada. Ele brincava com isso. Mas se alguém fala, eu sou um iluminado, não é. Eu tenho uma escola de iluminação, não tenho. Eu atingi o fim das buscas, não atingiu nada. Porque reconhecer que você é um iluminado é reconhecer que muita gente que está ali do teu lado é um iluminado. E não só você. Olha essas ilusões que perigosas. E não só você. Então, o que não é iluminação? Não é iluminação, tá? O que não é iluminação? Vamos fazer uma viagem sobre isso. Iluminação não tem relação com experiências místicas. Não tem. Eu adoro ter experiências místicas, adoro. Eu coloco você pode colocar muitas coisas no teu corpo, de fora para dentro, para você ter experiências místicas. Mas isso não é iluminação, são experiências místicas. Tanto que, normalmente, iluminação é tratada como a não experiência, ou também chamado de experiência zero. Olha que interessante, experiência zero. O que é iluminação? Qual experiência que a pessoa vai ter? Nenhuma. Nenhuma. É um dar-se conta, uma profunda entrega. Já falei isso para ti, alguma escola de ocultismo, de mistérios, de magia conduz à iluminação? Que eu saiba, não, porque as pessoas não creem nisso, nessas escolas. Isso que fez com que eu abandonasse a maioria. A maioria eu fiz até o fim. Fiquei só na morte, mas não se crê. A própria Helena Petrovna Blavatsky, a teosofia, o ocultismo, a magia, não tem relação com a iluminação. Depois, é preciso estudar muito ou aprender? Não. Tem iluminados que são só coração, são só amor. Só amor. Tem alguns caminhos que chama Jnana. Quando você estudar yoga, você vai entender que Jnana Yoga é o caminho do conhecimento. Tem o Bhakti Yoga, que é o caminho da entrega. Tem o Kundalini Yoga, que é o que eu ensino em terapias tântricas. De verdade isso, né? Não essas terapias de quinta categoria que a pessoa fica tremendo. É outra coisa.
É a Kundalini, que é uma experiência de si mesmo, que também não requer conhecimento. Então não é sobre aprender. Até porque aprender com o tempo a gente esquece tudo. Otávio, você tem uma escola de terapias, você ensina, você dá aula, sim. O conhecimento é uma coisa, a tua iluminação é outra. E quem não é iluminado? Não é iluminado quem diz que é iluminado. Tem algumas pessoas aqui no Brasil que falam, eu sou o guru, eu sou iluminado. Bah! Como é que alguém pode crer nisso? Descobrir que você é um iluminado é descobrir, primeiro, que não tem ninguém ali, é o vazio. Segundo, que muitos são iluminados. Por exemplo, a Coen, a mestra de Zen, você nunca vai escutar ela falando, eu sou uma iluminada. Porque não faz o menor sentido isso. O menor sentido. Ok? Quando acontece a tua iluminação, você deixa de existir. E aí não dá para falar eu, porque aí você descobre que não tem eu nenhum. Não tem eu nenhum.